Saudações acadêmicas, meu nome é Sônia Derto Cumaio e hoje eu vou apresentar mais uma norma, neste caso a apresentação da norma 18, que trata acerca da imparidade. Este trabalho está sendo feito sob a orientação do docente Abílio Langa, referente à cadeira de Contabilidade Financeira 2. Sendo assim, vamos dar o prosseguimento à apresentação desta norma. No âmbito do desenvolvimento desta norma, eu vou trazer o objetivo da norma, o âmbito da aplicação da norma, como é que nós podemos identificar uma imparidade, quando são feitos os testes obrigatórios, qual é a quantia recuperável a considerar, o justo valor menos os custos de vender, o valor de uso, a reversão da imparidade, a importância da norma e também vou trazer alguns exemplos aplicáveis para esta norma, neste caso a norma 18. O principal objetivo, neste caso da norma 18, da imparidade dos ativos, é garantir que os ativos não estejam registrados acima da quantia recuperável, ou seja, o objetivo desta norma é estabelecer os procedimentos que uma entidade aplica para assegurar os seus ativos, para ver se eles estão registrados por uma quantia não superior à quantia recuperável. Ou seja, nós vamos ver que quando o valor contabilístico excede ao valor realizado, quando isso acontece, deve-se corrigir. Então, isso acontece quando um bem, ou seja, por exemplo, um ativo está em paridade quando o valor contabilístico é maior que o valor realizável. Como exemplo, uma empresa descobre imparidade, ela deve testar anualmente. Um exemplo é de uma loja, que faz compras para revender um produto. Podemos dizer que é um produto X. E depois, passando muito tempo, ou há anos atrás, a loja tinha um outro produto que não conseguiu vender. E esse produto, então, nos dias de hoje, a empresa terá que reduzir o preço para poder vender esse produto. E, neste caso, ela terá que fazer o registro na sua contabilidade, a conta 643, a conta 39 ou a conta 29, isso dependendo daquilo que a empresa estará, neste caso, a vender. Isso pelo registro da imparidade. Então, o objetivo, ou seja, essa norma, quando isso acontece, um ativo é descrito como um ativo que está em estado de imparidade. E essa norma diz que exige que uma entidade reconheça uma perda por imparidade e especifica as circunstâncias em que uma entidade deve rever uma perda por imparidade. Em sequência, vamos também falar acerca do âmbito da norma 18, a imparidade dos ativos. Então, essa norma, ela geralmente é aplicada na contabilização de perdas por imparidade de todos os ativos, menos em inventários, em ativos por impostos diferidos, ou seja, a norma 18 também não é imposta a ativos relativos, que trata da norma 19, que são os benefícios dos empregados. Essa norma também não se aplica em ativos financeiros que estão no âmbito da norma 22, que são instrumentos financeiros. Essa norma não se aplica a propriedades de investimento que são mensurados pelo valor, isso pela norma 16, que são os ativos tangíveis de investimento. Não se aplica nos ativos biológicos, não se ativa nas propriedades de investimento, não se aplica em ativos que estão registrados por quantia revalorizada, ou seja, aqueles ativos que estão registrados pelo valor de acordo com outras normas. E nós vamos ver que esses tais resultados, eles podem seguir um modelo diferente, neste caso o modelo da norma 13, e também não se aplica, ou seja, a imparidade, ela depende dos fundamentos usados para determinar o seu
valor justo, ou seja, se o justo valor do ativo é o seu valor do mercado, e a única diferença entre o justo valor do ativo e o justo valor menos os custos a vender são os custos diretos adicionados para alimentar os ativos. Isso significa que, na imparidade, o justo valor do ativo ele é determinado na base, que não é o seu valor de mercado. Vamos ver que a quantia revalorizada ela pode ser superior ou inferior à sua quantia recuperável. E deste modo, após terem sido aplicados os requisitos de revalorização, uma entidade aplica esta norma para determinar se o ativo pode estar ou não em paridade. E como é que nós podemos fazer a identificação da imparidade? Ele só pode estar em paridade quando o valor, ou seja, quando a quantia registrada excede a quantia recuperável. Então, nós vamos ver que uma entidade ela deve avaliar no fim de cada período contabilístico se existe qualquer indicação de que o ativo pode estar em paridade. E se existir qualquer indicação, a entidade ela deve estimar uma quantia recuperável do ativo. Isso é independentemente de existir ou não qualquer indicação de imparidade. Uma entidade deve, e por mais que não exista assim, um indicador de imparidade, uma entidade ela deve testar anualmente a imparidade de um ativo. Nesse caso, um ativo intangível com uma vida útil indeterminada ou um ativo tangível ainda não disponível para uso, comparado à sua quantia registrada com a sua quantia recuperável. Então, ao avaliar, neste caso, se existe qualquer indicação de que um ativo pode estar em paridade, uma entidade ela deve considerar como mínimo o seguinte: as fontes, nesse caso, externas. Deve considerar a queda significativa do valor de mercado. Então, nós podemos ver que o valor de mercado de um ativo pode sim diminuir significativamente mais do que o esperado. Ou seja, em resultado da passagem do tempo ou do uso normal. Também vamos considerar as alterações econômicas ou tecnológicas, porque podem ocorrer no futuro alterações significativas, seja no ambiente lógico do mercado econômico ou no ambiente legal em que uma entidade opera, ou no mercado ao qual o ativo está dedicado, com um efeito adverso a uma entidade. Nós também podemos ver que também podem ocorrer aumentos das taxas de juros. Neste caso, a quantia, ou seja, as taxas de juros, o fisco, as autoridades competentes, de repente o preço já não, os juros, sejam de venda, já estão acima daquilo em que eu tinha no início da minha atividade. Então, esse fator eu também devo considerar. Também existem as fontes internas. As fontes internas, às vezes pode haver danos físicos, pode haver obsolescência, baixo desempenho do ativo. Ou seja, nós temos que esperar também que possam acontecer eventos futuros que possam darem danos no nosso ativo. E quando existem essas alterações significativas ou extensão de forma como um ativo é usado ou uso para que seja usado com efeito adverso à entidade, essas alterações incluem o fato de um ativo se tornar desnecessário, de haver planos para descontinuar ou restaurar a unidade operacional que o ativo pertence. Então, às vezes, nós devemos alienar um ativo antes da data anteriormente esperada, e se a repreensão da vida útil de um ativo de vida útil determinada para uma vida útil indeterminada.
E nós também vamos ver que quando há indicação de que um ativo pode estar em paridade, isso pode indicar que a vida útil é remanescente e o método de amortização ou valor residual do ativo, ele precisa ser revisto e também precisa ser ajustado de acordo com a norma. Mesmo que não seja reconhecida qualquer perda por imparidade relativa a esse ativo. E um ativo, vamos passar para o ponto 5, testes obrigatórios. Como já dizíamos anteriormente, que os ativos eles devem ser testados anualmente. Ou seja, tem os ativos intangíveis com vida útil determinada. Também temos o goodwill. Mesmo sem indicadores de imparidade, esses ativos são obrigatoriamente, eles devem ser testados anualmente. E a quantia recuperável? A quantia recuperável, ela centraliza-se no valor entre o justo valor, que são os custos a vender, e também considera o valor de uso. Então, se o valor de uso for maior que o valor contabilístico, não há imparidade. E sobre o justo valor, neste caso, de custos de vender. O justo valor, ele está, nesse caso, estimado, nesse caso, os elementos que devem ser refletidos no cálculo do justo valor são o preço de venda, são acordos de venda, deduz também os custos de alimentação, usando quando o mercado existe ou usado quando existe mercado ativo. E a estimativa do valor de uso do ativo, ele envolve alguns passos, como por exemplo, estimar os fluxos de entradas e de saídas de caixa futuros, que podem ser provenientes do uso contínuo do ativo e da sua alimentação fiel, e também a aplicação da taxa de desconto apropriada a esses fluxos de caixas futuros. Algumas bases, neste caso, para a mesuração do valor de uso. O valor de uso inclui a entrada de caixas, saídas necessárias, inclui também o valor residual. Então, para nós sabermos algumas bases para estimar os fluxos de caixa, nós devemos mensurar primeiro o valor de uso. Ou seja, uma entidade, quando quer calcular o valor de uso, ele deve primeiro saber estimar os fluxos de caixa futuros. E, além disso, também deve aplicar a taxa de desconto. E essa taxa de desconto, ela deve ser feita tendo em conta que ela não vai incluir o financiamento, não vai incluir os impostos, entre outros componentes. E para fazer uma composição das estimativas de fluxos de caixas futuros, a entidade ela deve fazer projeções dos fluxos de entradas de caixa que são provenientes do uso contínuo do ativo, deve também fazer projeções dos fluxos de saída de caixa que sejam necessariamente suportados para gerar os fluxos de entradas de caixa que são provenientes do uso contínuo do ativo. Isso inclui fluxos de saídas de caixa para preparar o ativo para o uso, e os mesmos possam ser diretamente atribuídos ao ativo ou a ele imputados numa base razoável e constante. E esses fluxos de caixa podem ser líquidos se houver a necessidade de receber pela alimentação do ativo no fim da sua vida útil. E para nós evitarmos possíveis duplicações às estimativas de fluxos de caixa, neste caso futuros, nós temos que não incluir nas estimativas de fluxos de caixa
os fluxos de entrada de caixa que provêm do ativo e geram fluxos de entrada de caixa que estejam em larga medida, e também não devemos incluir os fluxos de saídas de caixa que são relativos a obrigações que tenham sido reconhecidas como passivos. Vamos ver também as unidades geradoras de caixa. Nesse caso, vamos saber como se identifica a unidade geradora de caixa, o qual o ativo pertence. Então, a unidade geradora de caixa ela é usada quando o ativo não gera caixa sozinho. Então é importante nós usarmos a UGC. E isso é visto quando existe um menor grupo de ativos que gera caixa independentemente ou faz-se uma avaliação baseada no conjunto. Ou seja, a quantia registrada de uma unidade geradora de caixa, ela inclui apenas a quantia registrada dos ativos que podem ser diretamente atribuídos a uma unidade geradora de caixa, ou seja, a ela são imputadas numa base razoável que é consistente e que geram os lucros de entradas de caixa futuro. E esses são usados para a determinação do valor de uso da unidade geradora de caixa. E quando não inclui uma quantia registrada de qualquer passivo reconhecido, a menos que a quantia recuperável da unidade geradora de caixa não possa ser determinada sem considerar esse passivo. E no caso do goodwill, ele só pode ser alocado à unidade geradora de caixa quando anualmente, nesse caso, ele sofre uma perda por imparidade que não pode ser revertida. Nesses casos, sim, nós podemos usar a unidade geradora de caixa, porque nós vamos ver que esse goodwill ele não pode gerar caixa por si só. Então, vamos também ver que a imputação do goodwill às necessidades geradoras de caixa, ela deve representar o nível mais baixo dentro de uma entidade ao qual o goodwill é amortizado para efeitos de gestão interna, e também não deve ser maior que o segmento operacional determinado de acordo com a norma 7, que fala dos relatos por segmento. Então, a reversão, de uma perda por imparidade. Então, aqui nós vamos ver que uma entidade ela deve avaliar no final de cada período contabilístico se há qualquer indicação de uma perda por imparidade reconhecida anteriormente, como nós já havíamos falado. Então, a reversão de imparidade ela deve ser permitida apenas se houver uma mudança nas estimativas de limite. Ela não pode ultrapassar o valor original do ativo. Isso é exceção de goodwill que não pode ser revertido. Então, nós vamos também ver que nós devemos avaliar se existe qualquer indicação de imparidade e que essa imparidade, ela, como dizíamos, ela em períodos anteriores relativamente a um ativo que não é um goodwill, pode já não existir ou pode ter diminuído. Então, uma entidade ela deve considerar no mínimo o seguinte, que durante o período o valor de mercado de um ativo aumentou significativamente, se ocorreram durante o período ou irão ocorrer no futuro alterações significativas no ambiente tecnológico, se as taxas de juros ou outras taxas de mercado aumentaram ou não aumentaram ou continuam os mesmos. Então, e se nós vermos que há uma indicação de imparidade reconhecida por um ativo que não seja o goodwill, pode já não existir ou pode ser diminuído. Este indicador que diz que a vida útil remanescente
O método de amortização ou valor residual pode necessitar de ser revisto e ajustado de acordo com a norma aplicável ao ativo, mesmo que nenhuma perda por imparidade relativa a esse ativo seja revertido. Então, nós vamos ver que uma perda por imparidade de um ativo, que não é o goodwill, é reconhecida em períodos anteriores e deve ser revertida quando há uma alteração nas estimativas usadas para determinar a quantia recuperável desse ativo. Então, neste caso, a quantia que é registrada do ativo, ela deve ser aumentada até a quantia recuperável. E uma reversão de uma perda por imparidade, ela pode refletir um aumento do potencial do serviço estimado do ativo, quer por uso, quer por venda, desde a última data em que uma entidade reconheceu uma perda por imparidade. Sobre as divulgações, o ponto 12 diz que uma entidade ela deve divulgar, neste caso, a entidade deve divulgar perdas por imparidade, reversões, rubricas afetadas, os métodos usados, as taxas de desconto, quais foram as circunstâncias que levaram à perda. Nesse caso, uma entidade ela deve divulgar as perdas por imparidade que são agregadas e para as reversões de perdas por imparidades agregadas que devem ser reconhecidas durante o período relativamente às quais nenhuma informação é divulgada de acordo com alguns parâmetros, como as principais classes dos ativos afetados por perdas por imparidade, as principais classes de ativos afetados por reversões de imparidade, os principais acontecimentos e circunstâncias que conduzem ao reconhecimento destas perdas por imparidade e reversões de perdas por imparidade. Vamos também ver a importância da norma. Então, essa norma ela é muito importante porque ela evita a sobreavaliação dos ativos, ela aumenta a transparência, ela melhora a tomada de decisão e também é mais importante ainda porque garante que a informação financeira de uma determinada entidade ela seja fiável. Neste caso, ela garante que a informação financeira ela seja nesse caso uma informação que seja verdadeira, uma informação que também estará complementada e também uma informação que vai trazer alguns registros sobre os ativos, neste caso, sobre a vida útil dos ativos que pertencem à entidade. Agora vamos passar para o exercício prático. O exercício nos diz: as perdas por imparidade dos ativos tangíveis com vida indefinida. Um ativo tangível com vida indefinida estava escriturado no ano N por 250 mil meticais. O teste de imparidade foi efetuado, indicou em N mais 1, ou seja, no ano seguinte, que o valor recuperável era de 150 mil e 2 anos depois, nesse caso N mais 2, o valor recuperável passou para 290 mil meticais e pede-nos para efetuarmos os lançamentos contabilísticos que devem ser aplicados nos anos N mais 1 e no ano N mais 2, assumindo uma taxa do IRC de 30%. Então, aqui nós já vimos que no início do ano o ativo tinha um valor residual, nesse caso 250 mil, e o seu valor recuperável em N mais 1, ou seja, no ano seguinte, era de 150 mil. E o valor recuperável no ano, 2 anos depois, já era 290 mil. Então, os lançamentos primeiro do N mais 1 teríamos a conta débito, a conta 644, que é a conta de perdas por imparidade do período.
nesse caso de ativos tangíveis, que seria de 100 mil meticais, porque nós já vemos que no ano N nós tínhamos 250 mil, mas no ano N mais 1 houve uma redução de até 100 ou 100 mil, porque a diferença entre 250 mil e 150 mil é de 100 mil meticais. Então, sendo assim, teremos a crédito em contrapartida da conta 4393, que é em paridade acumulada de investimento de capital, nesse caso dos ativos tangíveis, no valor de 100 mil, que é a perda considerada neste ano. Teríamos também o lançamento do ano N mais 2, teríamos a conta débito, a conta caixa, que neste caso seria a 393, que é em paridade acumulada de investimentos de capital, nesse caso os ativos tangíveis, no valor de 100 mil, em contrapartida da conta 7414, que é a reversão de períodos de perda por imparidade, nesse caso dos ativos tangíveis, no valor também de 100 mil meticais. Indo para o exercício 2, que fala de perdas por imparidade do goodwill. Então, uma empresa adquiriu no ano N uma sociedade por 900 mil meticais, tendo apurado um goodwill de 250 mil meticais. No ano N mais 1, o goodwill implícito passou para 300 mil meticais, no ano N mais 2 para 100 mil meticais e no ano N mais 3 para 190 mil meticais. E, no entanto, neste exercício, pedem-nos para nós efetuarmos os lançamentos contabilísticos aplicáveis, ou seja, a solução do goodwill. O valor do goodwill no N mais 1 é 300 mil, no ano N mais 2, 100 mil, no ano N mais 3, 190 mil. Então, aqui nós vamos ver que o valor do goodwill, uma vez que já foi fixado em definitivo, ele não pode ser aumentado. No entanto, estando obrigatoriamente sujeito a este anual de imparidade, deve ser deduzido, ou seja, deve ser reduzido, e ele não pode subsequentemente reverter as perdas reconhecidas. Então, para o ano N mais 2, nós teremos como lançamento a débito a conta 642, que é perdas por imparidade do período, nesse caso, investimentos financeiros de 150 mil, e a acreditar a conta 33 do goodwill, nesse caso o valor de 150 mil, ou também podíamos ter por outra em contrapartida da conta 31 dos investimentos financeiros em contas individuais, nesse caso que seriam de 150 mil. Vamos também analisar esse exercício, que ele diz que no exercício seguinte, a máquina referida no exercício anterior apresentava um valor de uso de 500 meticais, um valor realizável de 200 meticais e um valor líquido contabilístico de 270 meticais. Então, aqui pedem para nós verificarmos se existe perda por imparidade ou reversão de perda por imparidade, e em caso afirmativo, eles pedem que nós proponhamos o lançamento contabilístico aplicável, sabendo-se que no caso não tivesse ocorrido a perda por imparidade, a amortização do exercício teria sido, neste caso, de 40 meticais. Então, com base nesse exercício, nós primeiro vamos ter que analisar se existe uma perda por imparidade ou se é uma reversão de perda por imparidade. E caso haja um deles, ou seja, se for uma perda por imparidade ou uma reversão por imparidade, o exercício pede para nós explicarmos ou pede para nós termos o lançamento contabilístico e também, ou no caso, além disso, também dizem que se nós virmos que ocorreu uma perda por imparidade,
eles querem amortização no exercício, neste caso num valor compreendido em 40 meticais. Olhando para o exercício, lá no início nós vamos ver que aqui nos dizem que no caso, ou seja, caso não tivesse sido reconhecida a perda por imparidade, o valor líquido, neste caso o valor contabilístico da máquina, seria 360, neste caso que é compreendido entre 400, que era o valor contabilístico da máquina no início do exercício, menos o 40, que seria a amortização no exercício. Então, por isso que o nosso valor contabilístico seria de 360. E nós vamos ver que o valor recuperável desta máquina é de 500. Então, o valor recuperável é maior que o valor contabilístico. Por isso, nós devemos reverter a perda de imparidade reconhecida no ano anterior pelo montante de 90 meticais. Sendo assim, nós vamos ter o lançamento contabilístico a débito a conta 39, ou seja, a conta 392, que é em paridade acumulada de investimento de capital, ativos tangíveis, em contrapartida da conta 5621, que é dos excedentes de valorização de ativos tangíveis e intangíveis, outros excessos antes do imposto, neste caso no valor de 50 meticais, em contrapartida também da conta 7413, que são reversões do período de perdas de imparidade de ativos tangíveis no valor de 40. Nesse caso, isso pela reversão por perda de imparidade reconhecida do ativo. Essa foi a apresentação. Então, em conclusão, nós vamos ver que a norma 18 ela é essencial. Nesse caso, ela é importante porque ela define ou ela serve para assegurar que os ativos refletem o valor real e também faz com que nós evitemos distorções ou nas demonstrações financeiras. E essa norma ela pode sim levar a maior credibilidade ou maior fiabilidade das informações contabilísticas. E nós vamos ver que essa norma, a norma 18, a imparidade, ela também nos ajuda nós a sabermos como a empresa descobre a imparidade, nesse caso testando anualmente. Então, essa norma também é de extrema importância porque um exemplo prático é quando nós temos uma loja, né? Então, nós compramos algumas coisas para revender, ou seja, nós podemos comprar um produto X que há anos atrás, eu tenho uma loja, né? Então, na minha loja eu tenho vários produtos, só que o produto X no ano 2023 eu não consegui vender, no entanto, mas ainda disponho do produto na minha loja. E então, nos dias de hoje, a minha empresa ela deve reduzir o preço para poder vender o produto. Então, quando isso acontece, nós vamos ter que fazer o registro de imparidade. Nesse caso, vamos usar a conta 643 em contrapartida da conta 39 ou 29, dependendo daquilo que nós temos na nossa empresa, dependendo do nosso produto, não é? E em contrapartida da conta 392, isso pelo registro de imparidade. E nós vamos ver que a imparidade também nos ajuda a apurar alguns valores, nesse caso, quando o valor contabilístico excede o valor realizável. Quando isso acontece, nós devemos corrigir. Então, quando um bem ativo está em paridade, normalmente é quando o valor contabilístico é maior que o valor realizável. Por isso que esta norma 18 é muito importante para as entidades, neste caso, para avaliarem a imparidade de um certo ativo. Com isso, dou por terminada a minha apresentação
neste caso referente à norma 18, imparidade.